Então, meus irmãos, o texto que a gente vai ler hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Então, a partir do versículo 1 diz o seguinte: Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: Embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Glória a Deus. Então, esse é o texto base que a gente vai conversar, explorar um pouquinho hoje. Jesus aqui conta uma parábola em relação a um juiz, que era um juiz iníquo, e uma viúva. E ele começa a parábola dando ênfase à necessidade de oração. Então ele fala, o texto começa assim: para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então, isso é um versículo que nos mostra a necessidade de orar, mesmo quando a gente não quer orar, ou mesmo quando a gente está naqueles momentos preguiçosos corporalmente, mentalmente, espiritualmente. Então ele fala assim: orar sempre, sem jamais esmorecer. E ele termina fazendo uma pergunta: mas quando o Filho do Homem voltar, ou quando o Filho do Homem se manifestar, encontrará fé sobre a terra? Então existe um link entre a oração e a fé. Na verdade, um praticamente não pode existir sem o outro. São duas coisas que elas caminham juntas, que elas acontecem juntas, porque a partir do momento que nós oramos, ou que nós botamos as nossas súplicas para Deus, nós temos fé que Ele está nos ouvindo e pode nos responder. Então, toda a base da oração é com fé. E a fé é base da oração. Então, são duas coisas que não tem como estar desconectadas. E a gente vai vendo esse texto, e a primeira pergunta que me vem à mente, assim, quando a gente lê isso, eu creio até que os apóstolos, ou aqueles que ouviram essa parábola, talvez ficaram um pouco sem compreender, ou o Senhor explicou no secreto, né? Porque como é que pode... Para tudo na vida nós precisamos ter fé. Mesmo aqueles que cultuam o outro lado têm fé no outro. Ou alguns têm sua fé nos astros, nos poderes celestes, outros têm fé na natureza, outros têm fé na ciência, outros têm fé... Então, como é que pode ser um mundo onde o Senhor chegue e não haja nenhum tipo de fé? E eu estava meditando sobre esse texto, e antes de entrar no link com os dias atuais, eu vou ler alguns versículos que embasam aquilo que biblicamente se configura como fé, tá? Então eu vou ler 5 textos que eu separei aqui, é rapidinho, não precisa abrir também, depois eu coloco ali. O primeiro é Romanos 1,17,
que fala o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então a gente até falou sobre isso esses dias, né? Toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela é necessário que haja fé. Fé para aqueles que não viram a manifestação do Messias, fé para aqueles que estavam com o Messias durante a manifestação dele, e fé para nós que cremos na volta do Messias e não o vimos em carne. Então, é o que ele fala aqui, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí nós temos Efésios, capítulo 3, versículo 11 e 12, que fala: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Ou seja, ele nos diz que a nossa fé nos dá um livre acesso a Deus, porque nós confiamos no sacrifício do Senhor, na obra da cruz. Hebreus 10, versículo 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé. E eu acho incrível. E o zelo de Deus aqui, porque ele fala assim: o meu justo, né? O meu separado. Então, quando a gente lê isso e a gente se coloca, né, nesse lugar dele, povo dele, nação dele, escolhido dele, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder da fé, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Hebreus 11, versículo 1. Ora, esse é o mais clássico, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E essa é uma chave maravilhosa, porque hoje a Bíblia é muito contestada, né, pela sociedade. São verídicas essas histórias, isso realmente aconteceu, Jesus existiu, andou na Terra, Gênesis, o dilúvio foi uma loucura, mas para nós é o poder de Deus. E quando nós, pela fé, cremos em todas as promessas que estão aqui, elas começam a se tornar realidade, porque a nossa fé ativa cada uma dessas promessas que estão aqui. Precisa vir do nosso coração a fé para que essas promessas sejam ativadas, para que o nosso clamor seja levado diante de Deus. É como quando Daniel começou a orar pela nação de Israel, quando eles estavam na Babilônia. A fé de Daniel era tão poderosa que aquilo subiu, aquele clamor subiu com um poder tão, tão forte a Deus, que ele atendeu. Houve a batalha, né, que a gente conhece, do anjo Miguel contra o príncipe da Pérsia. Mas então a gente percebe assim que a fé, ela é algo que é inerente a nós, cristãos. Nós precisamos da fé para caminhar. Então é muito, de uma certa forma, quase que misterioso quando o Senhor fala: encontrará a fé sobre a terra. Então agora a gente vai entrar num assunto mais cotidiano, que eu acho que faz todo sentido. E a gente vem caminhando aí, né, a passos bem largos para a consumação das coisas do século atual. E eu acho que todos vocês já têm percebido assim o poder das redes sociais, das mídias sociais, sobre aquilo que vem acontecendo, a conectividade que vem acontecendo entre as pessoas, o mundo em que os jovens estão vivendo.
cada vez mais cheios de parcialidade, menos absoluto. Um mundo onde a minha moral é a minha moral, a tua moral é a tua moral, os teus princípios são os teus, e isso não pode ser tocado, isso não pode ser discutido, né? Cada pessoa, principalmente aquelas que não têm conhecimento do Senhor e do absoluto do poder de Deus, vão tateando no escuro e encontrando os seus princípios, suas virtudes, os seus valores. E elas querem que isso seja, que a sociedade como um todo aceite isso. Ou seja, eles querem que o mundo interior deles seja um mundo real e aceito. E aí está começando a acontecer uma coisa chamada metaverso. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Porque o Facebook agora se chama Meta. E talvez o projeto mais audacioso é a criação do metaverso. Então eu vou ler a definição que está aqui na internet e depois a gente vai falar um pouquinho mais. Então, o metaverso pode ser definido como uma rede de mundos virtuais, que tenta replicar a realidade, com foco na conexão social. Entusiastas da proposta acreditam que esse é o futuro da internet, que nós estaremos interagindo dentro desse universo em breve. E aí vamos lá. As pessoas com seus mundos interiores constrangidos, problemáticos, caídos, tendenciosos, vão construir esses mundos dentro da internet, sem limites, para que eles possam atuar ali. Ou seja, deixa eu dar um exemplo pesado, tá? Um cara que é um pedófilo, ele não é aceito pela natureza, mas ele vai entrar dentro daquele mundo dele, cometer as atrocidades dele. Ou a pessoa que quer viver de festa, ou a pessoa que quer viver sem limite. Então, assim, para a gente que tem aí a casa dos 30, 40, 50 anos, a gente faz uma distinção muito boa e clara do que é o mundo real, do que não é o mundo real, que é o mundo virtual. Mas as crianças que estão nascendo agora e os jovens que vão já ver essas duas realidades na frente, o mundo real de dor, de dificuldade, de necessidade de se adaptar, ou o mundo fácil, o mundo que eu faço as minhas próprias coisas, o mundo cujas regras são minhas, o mundo que eu crio. Será que a gente não lembra de alguém que quis tomar o lugar de Deus? Então, e nesse ambiente, por exemplo, do metaverso, não é necessário ter fé. Você não precisa crer, porque você é o teu próprio Deus. Você cria o teu ambiente. Você tem as tuas vontades, os teus desejos e você realiza, sem problemas, sem moral. Não estou falando que não pode ter o lado bom. Pode ter, como qualquer coisa. A internet usada para o bem é bênção. Mas num mundo desgovernado como o que a gente vive, que jaz no maligno, imagine o que não pode se transformar isso. Pessoas que, de repente, começam até a confundir o mundo real com o mundo virtual, ou tem que estar no mundo real por um pequeno período de tempo e logo quer entrar no mundo virtual, porque ele quer viver suas fantasias, suas loucuras. Por enquanto, ainda as coisas não podem ser sentidas no metaverso, mas eu já vi que estão sendo desenvolvidos instrumentos que vão fazer você sentir, ter sinestesia. Então, as crianças que vêm por aí, que eu creio, isso é uma opinião minha, é a última geração, antes da volta do Senhor, vão encontrar esse desafio gigantesco e monumental, que é o de estar na realidade verdadeira e crer no absoluto de Deus. Porque vai ser muito fácil. Simplesmente você pode, como as pessoas usam, por exemplo, drogas para fugir da realidade, ele vai simplesmente entrar lá, vai botar o óculos e vai viver naquele mundo onde não é necessário ter fé.
E aí vem a pergunta do Senhor: mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Então, essas coisas que começam a acontecer mostram que a gente está muito próximo dessa realidade que vai ser um humanismo na forma talvez mais poderosa que já existiu. Então, eu vou ler também aqui a definição de humanismo para ver, para a gente pensar junto se não casam as coisas. Humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como principais numa escala de importância, no centro do mundo. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à racionalidade. A característica é um movimento que valoriza o homem acima de todas as coisas. Então, na definição, para quem não tem Deus, para quem não reconhece a obra da cruz e não reconhece que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus que veio para tirar o pecado do mundo e nos salvar desse lodo, isso aqui é lindo, porque a pessoa vai simplesmente botar toda a sua bagagem emocional, espiritual, nisso aqui. Então, o humanismo entra cada vez mais à tona. Aí existem coisas como o metaverso, que vão ser uma base muito forte e poderosa para que o humanismo floresça. E aí também a gente tem a empresa daquele famoso que esteve do Brasil aí, né, há pouco tempo atrás, que chama Neuralink. E a Neuralink é o seguinte, é uma interface cérebro-computador, também conhecida como BCI, ou Brain Computer Interface, que pretende fazer leitura cerebral através de um módulo do lado de fora da cabeça, capaz de receber informações a partir dos fios embutidos no cérebro. E essa Neuralink já é realidade. Esses ciborgues, eles, é engraçado como durante muitos anos, sei lá, uns 10, 15 anos para cá, a gente vê muita coisa de zumbi e vampiro, né? Zumbi, vampiro, zumbi, vampiro, zumbi, vampiro. Agora, se a gente botar isso aqui na realidade e você colocar na tua cabeça um chip que vai começar a te guiar, a guiar as tuas emoções, guiar os teus pensamentos, para mim, parece uma coisa assim. É claro que o discurso deles, por exemplo, assim, uma pessoa que é tetraplégica vai colocar um chip, eu acho que isso perfeito. Eu acho que Deus concede aos médicos e à medicina inteligência para aliviar a dor humana. Porém, a gente sabe que por trás disso, o ser humano não consegue por si só querer fazer apenas o bem. Existem outras coisas envolvidas nisso. E aí eu vejo, por exemplo, essa Neuralink, a marca que pode ser colocada, e é como se estas pessoas aqui quisessem tomar o lugar de Deus, criando um novo ser humano a partir de melhoramentos, a partir de predisposições que eles acham que vão ser para o bem. E aí, eu me lembro de, quando eu comecei a meditar sobre essas coisas, eu me lembrei de um versículo que a maioria de nós, eu acho que todos nós interpretamos dessa forma, e eu acho que literalmente ele vai acontecer, mas quando fala em Apocalipse que o anticristo vai se sentar no trono de Deus, a gente já pensa, lembra do terceiro templo que deve ser reconstruído, de toda aquela estação da tribulação. Porém, qual é hoje o templo do Espírito Santo de Deus? Somos nós. Então, uma coisa dessa não seria se assentar no templo de Deus para tomar o lugar de Deus
e dizer eu sou Deus e você vai fazer as coisas que eu quero. Então, irmãos, o que eu queria falar hoje é que os dias estão muito próximos e que os nossos olhos estejam abertos para essas coisas, principalmente em relação aos nossos filhos, porque eles precisam ter discernimento e precisam ter uma base muito sólida, porque é o que é dito, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, e eu vejo que estas coisas aqui já estão muito avançadas e são questão de poucos anos para estarem completamente sendo usadas na sociedade. Por um lado, glória a Deus, porque a vinda do Senhor se aproxima. Mas por outro, que a gente esteja fortalecido, porque vão ser dias difíceis, porque nós vamos ter que pegar essa geração que está abaixo de nós pelas mãos e vai ser sofrido para eles, porque nós vamos ter que arrancar eles do mundo, sabe? Eu penso na minha filha, que vai fazer 12 anos agora, ela não, ela já tem a compreensão do que é Deus e quem é Jesus. Só que isso é um trabalho que precisa ser feito diariamente e sem cessar. Porque essas coisas aqui, o humanismo, o metaverso, a Neuralink, são coisas que vão estar começando a se tornar coisas cotidianas e que podem fazer com que o caminho da perdição não tenha volta. Porque tem outra passagem que começa a se revelar do Apocalipse, que fala que os seres humanos procurarão a morte e não encontrarão. Como é que você pode não encontrar a morte? Mesmo que você pode simplesmente pegar sei lá, um instrumento e, né, dar cabo da própria vida. Mas e se você estiver no metaverso ou com algo aqui que não te deixe? De repente você vai estar lá e as coisas vão estar acontecendo. Eu prefiro a morte, mas você não consegue encontrar a morte, porque você já entregou o teu tempo. Então, amados, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra, que a gente possa estar firme, fortalecido no poder do Espírito Santo, caminhando no Espírito, para que a gente possa ter discernimento dessas coisas e poder, na hora certa, puxar aqueles que estão próximos de nós, que ainda não estão compreendendo essas coisas, para que a gente possa, de fato, ser luz, ser como candeias, andando no meio dessa sociedade que vai estar buscando o prazer de cada um. O meu prazer eu vou viver no meu mundo que eu criei. Então, sobrevirão tempos terríveis. A ideia não é ser apocalíptica, causar temor, mas a gente precisa estar atento a essas coisas. Beleza, amados? A palavra de hoje era essa. Agradeço e que a gente possa estar unido aí, andando em espírito para poder ajudar e ser ajudado sempre que os nossos irmãos estiverem do nosso lado.